Bora! Deixa eu escrever nos comentários aqui. Emaranhados. Boa noite! Tô escrevendo aqui o tema da live. Aê! Boa noite, tudo bem com vocês? Oi, Ana, Mana, Lê, tudo bem, sim? Sejam bem-vindas. Bora lá, bora começar essa live maravilhosa, super importante, não vai ficar gravada, beleza? Atrasei um pouquinho aí, acho que atrasei uns 2 minutos, tava tentando colocar uma musiquinha aqui de fundo, nem sei se dá pra escutar. Oi, Stefano, tudo bem? Meu prof querido, Tef, prof de dança, amo. Sejam bem-vindos. Bora lá? Encaminha aí pro pessoal, encaminha pros familiares, tipo, hashtag fica a dica. Vocês estão ouvindo a música? De fundo ou não? Oi, comadre, tudo bem? Oi, Luiz, bem-vindos. Bora começar? Dá pra ouvir a música ou não? Daqui a pouco eu vou botar fora, porque senão o Instagram me bloqueia. Vamos lá, gente. Hoje o tema é constelação, emaranhados, né? O que é emaranhado? O que é assentir? O que é olhar para tudo que é, né? Que foi e o que é. Eu abri a caixinha de perguntas e a gente teve uma troca lá pela caixinha de perguntas. Deixa eu pausar aqui a música agora. Então, compartilha, gente, compartilha essa live com amigos, familiares, pessoas que já conhecem constelação, que ainda não conhecem, que querem conhecer. Vou falar um pouco sobre esse tema. Toda quinta-feira eu pretendo fazer lives, então, né, de trazer conteúdo para vocês aqui. Tenho as minhas anotações aqui para eu não esquecer, porque tem muita coisa para falar. Eu abri a caixinha de perguntas, a gente teve uma troca ali pela caixinha. Algumas pessoas colocaram algumas questões que as incomodam, tá certo? Eu anotei aqui e vou falar sobre isso. Dá para me ouvir bem? Sim? Respondam aqui para mim, por favor. O som tá bom? Dá para ouvir bem? Que eu tô com o ar ligado ali, pode ser que faça um pouco de barulho. Chega um pouquinho atrasado aí para vocês e vou esperar vocês responderem. Show de bola. Obrigada, obrigada. Vamos combinar também uma coisa? Como eu não ouço vocês, né? Vamos colocar aqui, ó, nos comentários, assim, ó, um símbolo, né? Que eu entenda que fez sentido para vocês o que eu acabei de falar. Algo que eu falei, putz, fez sentido aqui, casou com a situação que eu tenho aqui. E aí eu quero que vocês coloquem nos comentários, eu vou colocar o exemplo aqui para vocês, ó, o foguinho, tá? Coloca ali, escreve no comentário aquele emoji do foguinho. A hora que eu olhar ali no comentário o foguinho, eu sei que fez sentido para vocês. Beleza? Combinado? E vamos começar logo, parar de enrolação? Né? Vou esperar vocês responderem para ver se vocês entenderam. Coloca nos comentários o foguinho, se fizer sentido. Isso, joia, muito bom. É isso aí, tá? E vamos começar, porque vocês chegaram aqui, vocês chegaram no horário, né? Então vamos, né, fazer um respeito aqui com vocês. O pessoal que entra depois, tá tudo certo. Beleza, show de bola. Entenderam ali que é pra colocar foguinho. Ótimo, perfeito. Que aí eu sei, putz, eles estão me entendendo, tá fazendo sentido, tá tendo essa troca, eu tô conseguindo perceber vocês. Beleza? Gente, o que é emaranhado? Né? Uma palavra até meio, às vezes eu me enrolo pra falar. Emaranhado, pensa, sabe, eu até acabei de colocar essa correntinha aqui, eu tava com uma outra correntinha de coração, ela enrosca muito meu cabelo, arranca cabelo, enfim, vocês já devem ter visto correntinha, fone de ouvido, eu tô com meu fone aqui do lado, caso vocês não me ouvissem, pra usar, não vai ser necessário, mas olha isso aqui,
Olha o embolado que tá. Isso aqui é um emaranhado, certo? Isso aqui é um emaranhado. Tá tudo enroscado. Então, o que é um emaranhado sistêmico? É quando a gente se enrosca em alguma história familiar. Seja com os nossos pais, seja com os nossos avós, acontece, né? Não tem uma regra, mas acontece também da gente às vezes nem conhecer as pessoas da família. Eu não tive acesso, por exemplo, meu bisavô, eu acredito que foi até ali os 6, 7 anos. Mas, por exemplo, tem gente que não conheceu o bisavô. E aí, quando vai investigar alguma coisa, ela percebe que ela tá interligada com esse bisavô de forma inconsciente. Uma história se repete. Eu tô enroscada com a história do meu bisavô. Oi, sogra, boa noite, bem-vinda. Oi, Zana. Eliana. Tem a Eliana e tem a Lenara. Então, isso aqui é eu tá embolada, enroscada, emaranhada com a história familiar de alguém. Como que a gente sabe disso? Constelação, autoconhecimento. Como que eu vou saber se eu tô emaranhada ou não? Bem fácil, gente, porque quando a gente tá emaranhada, a nossa vida fica um pouco mais pesada, fica um pouco mais dificultosa, e é diferente de desafiadora, tá certo? Então a gente nota algumas repetições. Então, quando na tua vida algo se repete, olha para isso. Tá? E eu trouxe alguns exemplos de clientes que eu atendi, que eu fui lembrando, de que mostravam uma repetição. Por exemplo, tinha uma cliente que eu atendi, que eu conheci, eu atendi. Cada vez que ela ganhava dinheiro, alguma coisa acontecia. O pneu furava, ela bateu o carro, né? Aí, toda vez que ela tinha um cliente, um bom cliente, um fechamento, um contrato, ela recebia grana e logo depois acontecia alguma coisa para tirar esse dinheiro dela. E o que investigando, conversando, colocando no campo, né, toda essa história dela, colocando no campo ali todo esse histórico com o pai, com a mãe, enfim, eu fui colocando e fui perguntando. Alguém na sua família? Porque aí a gente vai perguntar o quê? Quem que não pôde ter dinheiro? Ou quem não pôde ser alguma coisa? Então, quem não pôde ter dinheiro na sua família ou que acontecia a mesma coisa? E aí as perguntas vêm para a pessoa tomar consciência. Ela falou, poxa vida, meu pai. O meu pai tinha uma empresa, acabou quebrando, a empresa quebrou, e aí por conta dessa falência, né, ele não conseguiu pagar os funcionários. Então, o que aconteceu? Ele ficou devendo essas famílias. E aí, gente, que vem a lealdade, que muitos de vocês talvez ouviram falar ou não, a lealdade a esse pai, a história desse pai. Então, é como se, de forma inconsciente, né, e é de forma inconsciente, mas é como se ela falasse assim, pai, já que você não conseguiu pagar, já que você deve essas famílias, eu vou compensar isso. Então, toda forma dela perder dinheiro é uma maneira de compensar esse dinheiro que não pôde ser pago para essas famílias, tá? Faz sentido aí para vocês? Vão colocando foguinho, como a gente combinou. Para quem tá chegando agora, a gente combinou. Quando fizer sentido, coloca nos comentários ali o emoji do foguinho para eu saber. Bem-vindas aí para quem tá entrando, né? E aí, gente... Outra que eu anotei aqui, ó, foi uma pessoa que tinha uma empresa. Eu tava fazendo uma mentoria de uma pessoa, de uma mulher, e ela começou a ganhar dinheiro, a fazer dinheiro, a prosperar. E aí ela falou, Sandra, no meio da mentoria, ela falou, você não vai acreditar o que me aconteceu, Sandra. Uma empresa minha que eu achava que já estava fechada, a minha sócia não fechou. Não fechou. Ela continua aberta, eu descobri que eu tô devendo. Então, essa situação que se mostrou para ela, então a pergunta que eu falo para minhas mentoradas é o seguinte, não pergunta por que isso tá acontecendo. Pergunte o que isso tá querendo me mostrar. O que tá acontecendo ali nessa situação que tá querendo me mostrar alguma coisa. Também, da mesma maneira,
ela estava compensando questões, ações judiciais da família, e ela caiu também numa ação judicial, assim como aconteceu com a família dela. Então, uma repetição, uma lealdade. E aí, na caixinha de perguntas, alguém colocou assim pra mim, porque eu tava conversando com essa pessoa no direct, porque ela viu o story do livro que eu compartilhei hoje. Dentro do possível eu compartilho, né, no Bom Dia, um trecho de livro. Daqui a pouco eu não sei mais, vai ter livro pra compartilhar com vocês, mas enfim. Quando dá, eu compartilho, e hoje ela perguntou algumas questões ali de consciência. E eu falei pra ela, tem a má e a boa consciência. E aí ela falou, mas o que é isso? Eu falei, vem pra live e coloca lá na caixinha de pergunta pra eu lembrar de falar isso. Então, gente, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos, trazer algumas questões que eu já presenciei para que vocês possam ir entendendo, tá? Por exemplo, o que é má consciência e boa consciência? A má consciência é quando eu faço diferente do meu sistema familiar. E aí pesa, dá culpa. Por exemplo, o menino, né, o pai dele, foi preso, porque foi pego roubando, foi pego em flagrante. Foi preso e ele pediu para esse menino, deu essa responsabilidade de dar continuidade no que ele fazia. Filho, agora você preso, é contigo. Me prometa que você vai sustentar sua mãe, seus irmãos, enfim, fazendo o que eu fazia. E ensinou esse menino de que maneira que ele roubava. Esse menino chegou na hora do ato, não se sentiu bem de fazer. Não, eu não quero repetir, acho que tem uma outra forma de fazer dinheiro que não seja dessa maneira. E ele foi arranjar outras maneiras, outras formas, outros caminhos de fazer diferente. E conseguiu, e fez diferente. Só que quando ele fazia, ele tinha uma culpa. Por quê? Essa é a má consciência. E aí muitas vezes a gente quer fazer diferente, mas a gente não consegue porque a gente se sente culpado. Imaginem aí que vocês acabaram de trocar de carro. Tá? Vamos fazer um exercício. Imaginem agora que vocês acabaram de trocar de carro, um carro maravilhoso, dos sonhos, zero, cheirinho, olha, de novo, tá? Banco de couro, automático, top, beleza? E aí você chega na casa da sua família, dos seus pais, para passar o Natal, para passar um final de semana, para almoçar, e aí a sua mãe começa a reclamar. Nossa, tá difícil. Seu pai perdeu o emprego, seu irmão não quer saber nada da vida. Eu tô aqui me desdobrando em 2, 3 trabalhos, cansada. E você louca pra contar, você, né, homem louco pra contar a novidade. Acabei de chegar com meu carro novo, acabei de trocar de carro. Como é que você vai se sentir? Como você se sentiria, bem ou mal, contando para sua mãe que acabou de falar um monte de coisas ruins, que tá num perrengue danado, sua família tá num perrengue danado e você tá fazendo diferente? Que sensação que dá aí? É bom ou é ruim? É leve ou é pesado? Respondam para mim, para eu saber. Eu já vi que estão colocando foguinho aí que tá fazendo sentido. Ótimo. Agora, vocês conseguiram imaginar, fazer o exercício? Eu sei que às vezes na live a gente fica só ali olhando, não fecha o olho, não faz, né? Mas tá tudo bem. Imagine do jeito que der, aonde você estiver, que você tá chegando nessa situação. A pessoa tá reclamando, tá mal, não tá legal. Pesa. É ruim, é pesado? É ruim, é pesado. Essa é a má consciência de fazer diferente. Então, gente, a boa consciência é que é o mais fácil, digamos assim. Ah, eu vou fazer igual, então. E aí a gente chama de termostato financeiro. O ar-condicionado ali tá ligado. Acredito que a maioria conheça, mas quem não conhece, o ar-condicionado tem o termostato, que é quando chega numa temperatura, né? Ele para um pouquinho de trabalhar e ele vai chegar naquela temperatura de novo e para. Nós temos também um termostato financeiro. Certo? Quando a gente não tem consciência. Dentro da nossa família, quem ganhou mais grana foi, sei lá, meu pai. Ele ganhou 4 mil reais. Quando eu chego nesse teto, há um sofrimento inconsciente.
eu não consigo, eu me sinto mal, parece que é sofrido ganhar mais dinheiro, parece que é pesado, os clientes não vêm mais, tudo para. Por quê? Porque como que eu vou fazer mais do que ele? Né? Ele veio antes de mim, ele é meu pai, como é que eu vou ultrapassar? E aí vem o termostato financeiro, eu cheguei nessa temperatura, não posso subir mais, eu tenho que parar aqui. Quando a gente toma consciência, quando a gente vai se conhecendo e vai se colocando no nosso lugar de, ok, olha para trás, respeita o seu destino, e aí a gente vai interligando o tema que eu falei de assentir o que é olhar para o destino difícil dessas pessoas e honrar e falar, ok, eu sinto muito se foi difícil para vocês e eu vou honrar toda essa dificuldade fazendo melhor, indo mais, indo além. Isso é evolução. Só que nem sempre é assim, né, gente? Nem sempre é assim. Que bom se fosse só rosas assim, né? Só flores. Tem espinhos. Basta a gente ter paciência, ter permissão pra se colocar nesse lugar de, ok, aqui eu sou pequeno, aqui eu tô entendendo que eu tô no lugar errado, que tá pesado e eu vou resolver isso como adulto, tá? Então, emaranhados, voltando um pouquinho, emaranhados é quando eu tô enroscada com alguma história, alguém que ou foi excluído, por exemplo, um avô alcoólatra, a família repudiou tudo que ele fez porque ele batia, ou porque ele traiu, ou porque ele abandonou a família. Então esse avô não é visto com bons olhos pela família, porque ele fez mal. Aquela mulher, aquela família gerou sofrimento. Anos depois, e aí não é uma regra, lembrando, pode ser o filho, pode ser o neto, bisneto, tataraneto. Como essa pessoa foi excluída do coração por conta do que fez, por julgamentos, alguém vai tomar o lugar de forma inconsciente. E aí começa a repetir alcoolismo, bater, ou às vezes ele só faz mal para ele mesmo, né, sendo alcoólatra. Então há uma repetição. Então o que a gente aprende nas constelações, o que a gente compreende nas constelações? Pessoas que vão para as drogas, que vão para o álcool, é muito amor. E eu sei, eu imagino que seja difícil ouvir isso, mas essa pessoa, ela tá a serviço da família, por amor. É um amor tão grande, tão grande, tão grande, que ela assumiu um lugar que nem é dela. E ela tá abrindo mão da vida, da felicidade dela, para que o sistema se equilibre novamente. É como se ela falasse assim, ei, ele pertence. Não importa o que tenha acontecido, ele faz parte disso. E aí, claro, vem situações aqui que, pô, Sandra, como assim? Essa semana mesmo eu fiz uma constelação onde a pessoa falou, não consigo repetir essa frase. Que tem frases que eu peço para repetir. Ela falou, não, isso é difícil de falar. E aí eu converso, explico. Ninguém é obrigado a aceitar, a repetir a frase. Tá tudo certo, mas eu explico. Porque ela sofreu muito, por exemplo, com esse pai. E aí quando eu peço para ela repetir uma frase, ela fala, não consigo, não dá, eu repudio e tal. Eu falo, ele é o pai certo para você. E aí dá raiva, porque eu não quero esse pai, eu não quero. Ele me fez mal. E aí o que a constelação quer dizer? Não é que ela quer botar goela abaixo aquela pessoa na tua vida e que você agora fique morrendo de amores agarradinha nessa pessoa. Não, gente, não. A constelação traz isso para que você fique em paz. Porque pensa comigo, racionalmente agora, faz sentido você ficar brigando com um negócio que já foi, a pessoa do jeito que ela é? Eu quero que vocês me digam se tá resolvendo. Porque se você me falar, Sandra, toda essa briga, todo esse conflito, todo esse estresse, todo esse peso que tá na minha vida, tá valendo a pena. Tá super valendo. Aí, beleza. Ok? Agora, poxa, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não consigo confiar nas pessoas, eu perco dinheiro todo momento, eu não consigo ter uma prosperidade, uma abundância, sabe? Eu não consigo arrumar um emprego que eu consiga fixar, né? Ninguém precisa ficar 20 anos no emprego, hoje é diferente, mas todo momento tem alguma coisa acontecendo e eu tô toda hora mudando sabe? Então,
são sintomas. A gente chama na constelação, são sintomas. É algo que tá te mostrando que não tá legal. Então adianta a gente ficar brigando com o passado, com a pessoa, porque ela não é do jeito que você queria? Isso é assentir. Assentir é olhar para tudo como foi. E foi. E foi. Quando eu falo para a pessoa, ele é o pai certo para você. Se você teve dificuldades com seu pai ou com a sua mãe e você escuta eu falar isso, ela é a mãe certa para você. Como cai aí para você essa frase? Como chega no seu coração essa frase? Se você sofreu, não é tão fácil assim. Eu sei. A constelação me ajudou muito nisso, gente. Demais. Porque é um processo, não é do dia pra noite, tá? Quando a gente diz ele é o pai certo pra você, o que eu quero dizer? Que se fosse um outro homem, não seria a Sandra. Imagine, eu sou a filha da união do espermatozoide do Rui e do óvulo da Lucy. Se não fosse o Rui, não seria a Sandra. Se não fosse a Lucy, não seria a Sandra. Seria uma outra pessoa. Conseguem compreender isso? Como chega aí para vocês? Se tá fazendo sentido, como a gente combinou, coloca o emoji do foguinho aqui nos comentários para eu saber. Tá? Perfeito. Ótimo. Beleza. Qualquer dúvida, pergunta, tá, gente? Então, se você tá numa sensação recorrente de cansaço, desânimo, depressão, né? Toda hora tá desanimado, uma coisa assim, gente, eu também, tá? Tem dias que eu acordo, putz, não tô muito legal. O exercício que eu faço? Eu vou pro meu pensamento. O que me fez sentir isso? Foi algo que eu vi, algo que eu ouvi, e às vezes é de dentro da gente, não é uma outra pessoa que me falou, fui eu dentro de mim, que me cobrei, que me comparei. Porque aí o sentimento é a segunda coisa. A primeira coisa que vem é o pensamento. Todo sentimento vem depois de um pensamento. Então, se eu tô desanimada, o que eu pensei antes? Então, eu não tô livre disso. Eu também acontece comigo. Agora, se é recorrente, tem alguma coisa. Então, isso é emaranhado. É você estar a serviço dessa família, a serviço do equilíbrio, da homeostase dessa família, tá? Beleza. E aí, o que eu tava falando, né? Que a pessoa perguntou o que é má consciência, o que é boa consciência. Boa consciência é quando eu repito tudo igual, quando eu faço igual. Quando eu, repito o destino porque eu não quero desagradar. Eu não quero desagradar. E eu vou lá e faço igual. Eu aprendi com a minha mãe que ela cuidava da mãe dela. Ou seja, a minha mãe falava assim, tô indo cuidar da tua avó. O que inconscientemente ou de forma subliminar, vamos dizer assim, ela estava dizendo, quando eu ficar velha você cuide de mim. Certo? Por que isso acontece? Ah, Sandra, então você tá falando que eu não devo cuidar do meu pai e da minha mãe doente? Não é isso. Não tem, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É tudo sensação, é leve ou é pesado. Outra coisa, tudo é relativo nessa questão de doença. É uma pessoa que... Porque eu digo assim, tá? Quando eu vou fazer grupo de constelação. Não é natural, não é normal, saudável ficar doente, certo? Então, gente, por trás de toda doença desse sintoma tem algo que tá querendo mostrar também. Por isso que eu misturo a análise corporal com a sistêmica nas mentorias e hoje eu chamo de corpo sistêmico. Por quê? Se eu, e vocês que acompanharam aqui a análise corporal e os temas, se eu tenho um perfil, tá, volta. Se a minha mãe tem um perfil oral super alto e eu conheço da análise corporal e eu identifico nela oralidade, se ela tá me cobrando presença, carinho, abraço, ligação, um monte de coisa,
Eu olho com amor para tudo isso, eu não dou conta, não sou a mãe dela, mas eu compreendo que tem uma necessidade da oral dela de preencher um vazio, uma necessidade de contato, uma dor do abandono. Só que o filho não vem para preencher vazio de pai e mãe. E aí tua vida pesa porque você não consegue desagradar a sua mãe ou seu pai. Eu recebi na caixa de perguntas lá, a pessoa falou assim: eu sinto uma pressão psicológica da minha mãe, porque toda vez que eu vou visitar minha mãe, eu saio de lá pesada, com culpa. E eu sei o que você tá sentindo, porque eu passei por isso também. Cada vez que eu ia visitar minha mãe, eu saí de lá mal, pesada, coração partido, pesado no peito. Às vezes eu chorava, porque ela ficava no portão chorando de saudade. Né? Ela queria sempre me ligar todo dia, falar. Gente, eu não conhecia análise corporal. Se eu conhecesse aquela época... Mas mesmo assim, a gente tem que continuar se colocando no lugar de filho. Se mesmo eu conhecesse análise corporal, o máximo que eu podia, né, que eu poderia fazer pela minha mãe é falar: mãe, lê esse negócio aqui, entra nesse perfil aqui, dá uma olhadinha. Acho que tem a ver com o que você tá sentindo aí. E é isso. Porque na verdade, quando a Sandra, de uns 8 anos atrás, quando eu comecei com o desenvolvimento humano, eu queria empurrar treinamento, curso em cima de toda a minha família. Falava: pai vai fazer esse curso, mãe vai fazer esse treinamento, mana, que ela tá aqui também, minha irmã. Eu queria empurrar todo mundo. Não é tua função fazer isso. Você pode apresentar e deu. Se a pessoa quer procurar ou não, e aí é assentir. Assentir o quê? Respeita a escolha dessa pessoa se ela não quer. Mesmo amigas, eu apresentei a constelação para uma amiga, apresentei o perfil da Sandra, é isso, acabou. Não fica falando você tem que fazer, o marido você tem que fazer. Ele tem que sentir. E ele vai perceber na tua mudança, na tua postura. E aí sim a pessoa vai ficar curiosa. Então, gente, eu não sei se eu tô fazendo uma salada aqui, tá? Me avisem. Vocês estão entendendo a ligação que eu tô fazendo agora da análise corporal com a constelação? Porque aí a gente vai para aquela coisa da consciência pesada. Eu fico mal porque minha mãe me pede atenção, minha mãe me suga, minha mãe tem uma necessidade muito grande e eu não consigo dar conta. Por quê? Porque você é filha, porque você é filho. Na hierarquia você é pequeno. Você não dá conta. Imagine uma criancinha carregando um monte de sacola e a mãe exigindo que segure um monte de coisa. Não dá, é pesado. Essa mãe que é muito carente, ela precisa fazer o movimento, de buscar os pais. Numa constelação, numa análise corporal, numa terapia. Entende? Por isso que é pesado. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Vocês estão falando alguma coisa, eu vi alguém escrevendo. Peraí, gente, segura. Só hoje consegui me livrar de um peso com minha mãe, porque falei sobre a situação com ela, mas isso trouxe um afastamento nosso. Tá tudo bem, é natural, Por quê? As pessoas estão acostumadas, ela tá mal acostumada, ela aprendeu também errado. Não vamos julgar a sua mãe aqui, a gente aprende de uma maneira errada, certo? Esses dias eu coloquei um vídeo, quem viu o vídeo lá do Rios, que eu coloquei da vida de adulto? E aí uma pessoa colocou lá: eu não concordo. Provavelmente ou ela mora com a mãe, né? Ou a mãe mora com ela, né? Então tem alguma questão ali, eu não vou julgar, eu tenho que ver história, né? Pessoa por pessoa, história por história. Não dá pra ficar falando ali e filosofando nos comentários de Rios. Mas a gente aprende errado. Provavelmente ela aprendeu que saudável é ficar juntinho. Que ficar, a família é grude. Não. Todo mundo, assim, com a sua casa, com as suas questões, com seus objetivos e com seus sonhos. Ninguém tá dizendo aqui pra virar a cara. Não. Eu encontro minha família, a minha sogra vem aqui de vez em quando, minha irmã vai estar vindo em dezembro. É isso. É se ver de vez em quando, se encontrar pra falar de sonho, de objetivo. Agora, né, ficar exigindo que a filha fique ali suprindo uma necessidade é como se estivesse sugando, né, a energia, me dá. E aí a pessoa não tem força de viver, não tem força de realizar os objetivos,
tá? Então, só que, gente, é olhar para isso com amor, tá? Ela é um ser humano, ela foi uma criança, talvez você saiba de histórias, talvez você nem saiba de algumas coisas. Se você se colocou, mãe é pesado, mãe não dou conta, mãe eu tenho algumas prioridades, tá tudo certo. Se ela se afastou, tá tudo certo. Talvez em algum momento ela entenda, ela compreenda e assim, o contato retome, tá, Rosana? Mas que retome de uma maneira mais leve. Senão ela dá um tempo, volta e puxa de novo. Né? Então você se manter, e é difícil, eu entendo você, é difícil, porque aí pesa demais, poxa, e aí de repente daqui a pouco ela fica doente, você fala, viu, tô me sentindo culpada, porque minha mãe ficou doente, porque eu me afastei. Então vamos entender um pouquinho mais agora, além disso, que aí eu vou trazer um pouco agora de programação neurolinguística, ó, a salada, mas um interliga com o outro, tá? Ela está dando tudo ou mais que recebeu. É isso mesmo. É Tana? Tana, não sei se falei teu nome certo, tá? Vamos lá. Alguém tem criança em casa? Vocês já viram criança quando fica doente? O que acontece? Se o Pedro ficar doente, não vai pra escola, certo? A maioria das vezes, dependendo do que não vai pra escola. Essa criança ficou doente? Já vejo teu comentário, Deise, só um pouquinho, tá? Deixa eu só finalizar a linha de pensamento. A criança fica doente, ela não vai para a escola. A mãe deixa de atender um cliente, fica um pouco mais em casa, vai verificar a febre a todo momento, tem um pouquinho mais de atenção. Aquele sisteminha, que o nosso sistema é rápido, é ligeiro, ele entende, ele pensa o quê? Ganhei mais atenção, gostei. Pô, a minha mãe ficou mais comigo, a todo momento ela tá perguntando se eu tô bem, se eu tô precisando de alguma coisa. Gente, convenhamos, vamos combinar, tem coisa melhor que isso? Que ter esse acolhimento, que ter esse chameguinho? Não tem coisa melhor. Só que aí a gente aprende, a gente aprende de uma maneira doentia, e vou colocar doentia porque não é saudável, é disfuncional, que a doença me traz algo bom. E aí, quando ela se torna adulta, o que acontece? Eu não consegui a atenção da Rosana, por exemplo, me afastei, vou ficar doente. Gente, não é consciente, tá? Não é consciente, não é de caso pensado. Te prepara, pode ser que ela fique doente. Pra quê? Ela aprendeu desde criança que a doença ajuda a ter atenção. Quando a gente começa a entender isso e passar para os nossos filhos, que é o que eu procuro passar sempre para eles, essa doença tá te mostrando alguma coisa, essa doença tá querendo te mostrar alguma coisa. E eu fui ensinando o Pedro desde pequeno, muito mais que o Bernardo, né, que foi pegando a evolução da mãe, né, o segundo. Eu fui ensinando o Pedro, se machucava com frequência. Eu falava, você não precisa se machucar para ter a minha atenção. Mas mãe, eu não tô me machucando para ter tua atenção. Ok, você não percebe isso, mas eu entendo disso. Confie em mim. Tu não precisa ficar doente. Quando eu comecei a conversar com ele, falar assim, quando você sentir que tá assim, né, que tá fazendo falta, que você precisa de um chamego, que você precisa de um abraço, vem e conversa e fala pra mim, mãe, tô sentindo sua falta. Mãe, eu quero um abraço. Mãe, me dá um abraço. E como o Pedro tem muito mais necessidade de contato, né, realmente, e quando ele aprendeu, agora ninguém segura. Tô passando pela sala, descendo a escada, mãe, me dá um abraço. E ele não fica mais doente. Então, assim, parou de ficar doente. Às vezes ainda ele se machuca, mas bem menos, né? Então, outra coisa que a gente percebeu, o pai, né, o Diogo, o pai do Pedro, o Diogo, tem muito machucado, tem muita cicatriz. Um dia, quando o Pedro se machucou, o Diogo brincou, eita, quer competir comigo na cicatriz? E aí a gente começou a perceber que poderia ser. Depois que a gente falou, teu pai tem não sei quantas, 50 cicatrizes. Aí, o que acontece? Eu quero chegar ali, eu quero ir no páreo com meu pai. Então, tudo isso a gente vai percebendo. A gente fica até meio neurótico, né? Mas é isso, gente. Então, cuida, Rô.
Tua mãe possivelmente pode ser, tá? Tô aqui, ó, olhando lá na frente que pode ser que ela fique doente pra querer o quê? Te colocar pertinho dela de novo, tá? E quando a gente sabe disso, das nossas necessidades, por isso que a análise corporal é tão importante. Quando você sabe da tua necessidade, você não precisa colocar mais no colo dos outros essa necessidade. Você atende a própria necessidade de contato, de acolhimento e tudo mais. Tá fazendo sentido? Coloca foguinho aqui pra mim, porque eu fiz uma misturinha de constelação, análise corporal e PNL, gente. Bora lá! Sandra, não entendi essa parte. Me fala que eu repito de novo, tá bom? Agora deixa eu ler a Daisy. Sandra, nem sempre temos escolhas de ir morar sem os nossos pais. Muitas das vezes, sim, nossos pais precisam. Exatamente, Daisy. Aí é que tá caso a caso, aquilo que eu tava falando. Tá, tudo bem, a minha mãe tá doente, né? Ou minha mãe, né, que de repente vai ter o caso ali que ela é bem mais idosa, tem necessidades, já não pode ficar andando por aí, tá tudo bem. Só que aquilo, você também tem a tua vida, não é abrir mão de fazer, né, das tuas coisas para isso. Então, por exemplo, se você é sozinha, é você também ser saudável financeiramente, de relacionamento, em todas as questões, para quê? Porque se eu sou saudável financeiramente, eu vou colocar uma pessoa para cuidar da minha mãe enquanto eu trabalho, enquanto eu faço o meu dinheiro. Porque se isso não acontece, é aquilo, eu estou abrindo mão da minha felicidade, eu abro mão da minha construção de vida para ficar contigo. E aquilo, eu não tô falando para largar a mãe na mão dos outros, mas ter esse equilíbrio. Ok, eu consigo trabalhar meio período, eu consegui um trabalho meio período, eu consigo trabalhar à noite, de dia fico com a minha mãe, ou eu tenho mais 2 irmãos que podem dividir comigo esse peso, eu não tô carregando tudo sozinha, né? Nós em 3 irmãos conseguimos pagar um valor para a pessoa cuidar dela, entende? Então tudo isso é avaliado, não é levar ferro e fogo, mas percebe que os nossos pais aprenderam de uma maneira e aí a gente não alimentar isso, começar a mudar. Ninguém tá dizendo para ser radical, mas quando a gente começa a ter essa flexibilidade de mudar aos pouquinhos, a próxima geração agradece, porque aí você já sabendo disso, você vai cuidar mais das suas necessidades e você também vai cuidar para não ficar doente e a sua filha ter que cuidar de você. Porque de geração em geração, o que a informação está sendo passada? Cuide da sua mãe, cuide da sua mãe, cuide da sua mãe. Qual é a tendência? Você ficar também dependente da sua filha. E a sua filha abrir mão da vida dela, né? Quem sabe, minha filha quer morar fora do Brasil. Aí ela não consegue, ela abre mão dos sonhos, porque a mãe acabou de ficar doente, tá? Então, tudo isso é avaliado, não é do dia para noite, uma transformação não acontece assim, tá? Tem que ter muito cuidado, é um assunto muito delicado para ser falado mesmo, tá? Porque as pessoas interpretam do jeito que querem e levam embora a semente do jeito que querem. Beleza? Deixa eu ver aqui se tá fazendo sentido para vocês, tô vendo foguinhos, beleza. Show de bola. Vamos lá. Aquela mãe também que fica assim, ó, em cima toda hora. Essa semana atendi. Sandra, não tenho paz, a minha mãe me trata como criança. Você acredita que minha mãe me ligou 5 horas da manhã? Eu tava indo viajar. A minha mãe me ligou 5 horas da manhã pra saber se eu tinha comprado água. Porque eram 5 horas, sei lá, de viagem. Era muito tempo de viagem. E aí eu podia ficar com sede e tal. Gente, o que é isso? E vamos olhar com amor para a história dessa mãe também, nunca julgando, nunca. É sempre olhar com amor. O que acontece? Essa mãe, e aí o que é a história que eu trouxe do meu pai, gente, que liga. Ela só sabe ser mãe da vida dela. Ela só cresceu para ser mãe. Só isso, igual o nosso pai, não sei se minha irmã tá aqui. Ele vislumbrava só isso na vida dele. A minha mãe faleceu, então ele já não tinha esposa, estava separado. Os filhos grandes, ele falou pro Diogo, eu não vislumbro mais nada na vida. Eu não tenho grandes sonhos. Eu já fiz bastante coisa. Meus filhos estão criados. Olha isso, gente, percebe? Então, quando essa mãe liga para dizer, comprou água para viagem, quantos anos ela acha que essa menina, que essa mulher de 40 e poucos anos,
Tem 5, 7, 10. O que ela quer ali? Um papel importante. Ela quer se tornar necessária. Por isso que é bacana a gente começar a perceber se a gente está dependente de opinião, dependente emocionalmente, financeiramente, de um pai ou de uma mãe. Por quê? Porque de alguma maneira eles nos prenderam a isso. Se você se sente presa de alguma forma, começa a avaliar para se soltar um pouco disso. Um pouco. Gente, todo dia um pouquinho. Por quê? Porque se você não consegue fazer as coisas, porque igual essa semana, a pessoa falou, ai Sandra, minha mãe não aprovou meu namorado. Gente, você não tem 15 anos. Uma mulher de 50. Racionalmente não faz sentido, mas ela está envolvida emocionalmente com essa mãe. Então, quando eu não consigo dar um passo na vida porque eu vou desagradar o meu pai, minha mãe, que eu tô presa emocionalmente, ou porque minha mãe tá pagando minhas contas, eu recebo pix de mãe fazendo para marmanja aí de 40, 50 anos. Na hora eu não falo nada. Quando a gente vai trabalhar na mentoria, eu falo, e aí, o que é isso aqui? Porque é claro que ela vai te ver como uma criança, amor. Porque você não dá conta sozinha da tua vida. E aí ela quer se tornar importante para sempre. Então é aquilo, eu quero dar demais, eu quero fazer demais, eu quero cuidar demais, porque eu só sei fazer isso na vida. Quando a gente libera, eu atendi uma pessoa, acho que faz 1 ano e pouco, ela tava com receio de mudar de cidade, tá? Ela tava com receio, Sandra, eu tô noiva, meu noivo tá mudando de cidade, recebeu uma proposta que eu tô com medo, porque minha mãe é carente, eu tô com receio de deixar ela na cidade, ela vai sofrer com a minha ausência. Eu falei, é a tua vida, é teu noivo. É teu noivo. A tua mãe já viveu a vida dela. O saudável seria ela ter alguém, porque o pai dela era falecido há mais de, sei lá, 15 anos. Falei, o melhor que tua mãe poderia fazer, porque acabou a função mãe dela. Acabou, você já é adulta, você vai casar. É ela ter um parceiro para viver a vida. Enfim, a gente foi trabalhando para ela se sentir segura, confiante e tal. Se passaram 2 meses e ela se mudou. Casou, se mudou. E eu falei para ela, assim como eu falei para Rosana aqui, pode acontecer da tua mãe ficar doente. Espera por isso. Ou ela vai ficar doente, ou ela vai viver. O que vocês acham que aconteceu com essa mãe? Respondam aqui para mim. Ela se mudou, ela casou e foi embora da cidade. O que vocês acham que aconteceu com a mãe dela? Eu vou tomando uma água enquanto isso. Ficou doente. Ficou doente, foi viver. Deixa eu ler outros comentários aqui antes, enquanto vocês estão respondendo. Meu pai faleceu de câncer há 3 meses. Sinto muito, Tan. Ele é ainda o amor da minha vida, pois sou espírita, mas teve um momento que eu disse a ele, pai, estou adoecendo junto contigo. É isso. A tua alma tá dizendo, pai, eu vou junto contigo na morte. Eu tô morrendo em vida. Você acha justo? Até com ele que te deu a vida, tu ganhou um presente. Um presente chamado vida. Ele te deu junto com a tua mãe. Tá? Com carinho, tá? Tô falando isso. Você acha justo? Você quer acabar com a sua vida? Respeita o destino do seu pai. Deixa ele em paz. E vai viver tua vida de uma forma muito boa. Que ele vai olhar pra tua vida e falar, ai, que bom. Ela recebeu o presente, abriu o presente e tá usando. Tá? É isso que a gente... E eu entendo super você. Não é fácil. Quando a minha mãe faleceu, quando o nosso pai aqui faleceu, minha irmã tá aqui. Não é fácil. Não é. Nossos pais morreram muito jovens. Muito jovens. É dolorido. Nossa criança quer eles pra sempre aqui. Tá? Eu sinto muito. Mas que bom que tu tá te liberando. E liberando ele. Ele fica em paz.
A minha irmã colocou aqui, a Ana. Ser desnecessário para os nossos filhos, para que eles cresçam adultos saudáveis. Exatamente, mana. A Amanda passou pela mentoria, né? Entende um pouco mais sobre isso, tá entendendo, tá mostrando pros filhos o caminho do saudável, dessa independência, né? Ficou doente, foi viver. Quando eu mudei, a minha começou a ter crises de pânico. Quando eu me mudei, tá. Então, gente, o que aconteceu com essa mãe? Ela foi viver. Foi viver. Vocês acreditam? Olha, a mulher fala assim, ó. Minha filha, ai que bom. Eu tô tão feliz, meu coração tá tão tranquilo. Que você tá bem na cidade, que você tá indo com seu marido, que você vai casar. Agora eu posso respirar tranquila, viver tranquila. Olha isso, gente. Aí a mulher, sabe o que ela começou? A ir no salão, a sair com as amigas, a ir em baile da tarde. Ela foi viver. E isso é escolha. Pode ser que ela escolhesse ficar doente. Ai, tô aqui mal. Pode ser. Escolhas. Tá? Ela foi viver. Ó, que beleza. Tá? O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? É isso. 21 e 20. Gente do céu. Rapaz, eu queria falar tanta coisa. Olha, eu vou fazer acho que outra live, tá? Porque senão fica muito cansativo, o pessoal já começa a sair também, não começa a ficar interessante, apesar de que eu tô vendo que vocês estão interessados. Quem tá aqui são as pessoas certas, né? Mas eu tenho aqui, ó, aceitar os pais e sua história, aceitar os destinos também dos filhos, é importante, tá? Então vamos lá. Vocês querem que eu continue ou vamos fazer outra live? Quer que a continuação eu faço semana que vem? Ou vocês aguardam mais, conseguem segurar mais 10 minutinhos aqui comigo? Vamos lá. Então com gás? Brasil ganhou? Bora lá? Ou continuamos semana que vem? Como é que vocês estão aí? Não, semana que vem eu vou trazer mais. De repente eu abro uma caixinha de perguntas para vocês sugerirem temas, tá? Então vamos lá. Bora então. Bora que eu também me empolgo. Vamos lá. Aceitar os pais, porque tem uma pessoa que colocou aqui na caixinha. Sandra, os meus filhos não aceitam os avós. Meu Deus, gente, não é nem os pais, os avós. Imagine. Os netos, ó, não aceitam os avós. Gente do céu, socorro, né? Acontece. Algo que esses avós fazem ou que os pais fazem que eu não julgo bacana. Na constelação a gente fala tomar os pais. O que é tomar os pais? Tomar. Tomar os pais. Tomar em alemão lá, né, pesquisando, é pegar. Então é como se você pegasse a tua mãe do jeito que ela é. Tua mãe é isso aqui. Pega ela desse jeito. Não adianta você querer, eu quero ela assim, ó. Não, eu não gosto quando ela tá assim, porque ela fala alto demais. Ou ela faz tal coisa. Ou ela, igual eu fazia, eu criticava minha mãe. Nossa, mãe do céu, por que tu tá com a janela toda fechada, mãe? Mãe, tá maior calor lá fora, abre essa janela. Porque eu tenho agonia de janela, né? Eu gosto de abrir, de arejar a casa e a minha mãe fechada. Eu ia lá e abria toda a janela. O que eu tô fazendo? Eu não tô tomando a minha mãe do jeito que ela é. Eu tô querendo mudar alguma coisa nela. Tomar a mãe é isso aqui, é pegar do jeito que tá. Com tudo defeito. Mas o que acontece? Por que nem sempre a gente quer tomar essa mãe? Porque a nossa criança é ingênua. A nossa criança, ela tem uma ilusão, né? Então por isso que é uma ilusão infantil. Ela acha que a mãe e o pai é perfeito. O Pedro, o Bernardo aqui, quando vê eu fazendo alguma coisa errada, eles... Ah, a mãe lá errou, a mãe derrubou, a mãe não sei o que, eles fazem festa. E que bom que eles estão vendo. Eu falo, isso, eu erro. Sinto muito, não sou perfeita. Isso é bom, por quê? Porque a criança tem a ilusão de que pai e a mãe são, nossa... Ui, querubim, entendeu? Tipo Sandy, não peida, não caga... Entendeu? Não é isso.
Quando a gente cresce, a gente tira dos nossos olhos aquela lente infantil e começa a ver. Pô, que era o que eu comecei a ver. Eu saía com meu pai, ele começava a mexer com as mulheres, ser todo engraçadinho. Estranho. Pai engraçadinho assim com as mulheres, né? A minha mãe, tal coisa. Então, toda vez que eu olho pra eles querendo mudar algo que eu não aceito, que eu julgo, que eu critico, eu não tô tomando meu pai e minha mãe. Gostou, né, da Sandy? Vocês estão rindo da Sandy, né? Mas é isso, gente. Pai e mãe não é Sandy. Nem a Sandy é Sandy. Vocês lembram como falaram um monte da Sandy uma época? Então, assim, vamos voltar pro lugar que é de filho? Isso é respeitar a hierarquia. Volta pro teu lugar de filho. Você é pequeno. Olha pra eles do jeito que eles são, é isso. Aceita e deu. Você ficar brigando com o passado, brigando do jeito deles, é você ficar querendo enxugar gelo, você querer sair do seu lugar, de querer salvar, de querer doutrinar, de querer terapeutizar pai e mãe. O que eu tenho atendido de mulher que tá terapeutizando os maridos, os namorados, pega os perrengues deles e não, porque eu acredito que você tem uma questão com a sua mãe, que você tem uma questão com o seu pai. Não, são tudo terapeuta. Nada contra, mas estão terapeutizando a pessoa errada. Querem terapeutizar alguém? Vão lá e abra sua clínica, abra seu espaço, atenda e ganhe dinheiro com isso. Porque você vai para um lugar que não é seu quando você quer terapeutizar seu pai, sua mãe, seu marido. Faz sentido, gente? Faz foguinho aqui, quero saber, tá? O adulto, ele percebe, putz, meu pai e minha mãe não são tudo isso. Tudo bem, ok? Eu também não sou tudo isso. Eu não sou perfeita. Isso é assentir. Deu pra entender o assentir, gente? Responde aqui nos comentários pra mim. Com foguinho. Vocês estão fazendo aqui a reação também, né? Legal. Aceitar o destino dos filhos. Para vocês que são pais de filhos adultos, vamos deixar bem claro. Se o teu filho tá, né, escolhendo caminhos que talvez você não escolheria, o pai e a mãe têm uma função de orientar o filho, né? A responsabilidade, o pai e a mãe têm uma responsabilidade, mas não de salvar esse filho adulto. Então, se esse filho adulto tá escolhendo um caminho que talvez você não escolheria, ou que você tá vendo que não vai rolar, que não vai dar bom, comenta. Assim como eu falei, para ajudar uma amiga, ajudar alguém, olha, tem esse perfil, tem esse livro, eu gostei de ler. Não é assim, você tem que ler esse livro. Olha, eu li esse livro, ele me fez bem, quem sabe? Vai fazer bem para você também. Então, quando eu olho para esse filho adulto, ele tá indo por um caminho, eu vou lá e só comento. Olha, de repente você já pensou em fazer X coisa? E larga. Deixa seu filho em paz. Deixa ele com as escolhas dele. Porque aí ele vai ter força. Ele vai bater a cabeça e ele vai aprender. Se você ficar toda hora ali, não, filho, não vai por aí, vem pra cá. Não, filho, vem aqui. Filho, se você não der certo, o teu quarto tá prontinho aqui, tá? Olha só, isso é perigoso demais. É bonito de ver, mas é perigoso. Perigosíssimo. A frase, quem ama, cuida, é muito bonita, mas na prática não é legal. Porque quem ama, ama. Pronto, acabou. Não tem que ficar cuidando de marmanjo. Deixa a pessoa escolher. Isso é respeitar também. Isso é respeito, tá? Então, bora lá. Mais um ponto aqui que eu anotei, tá? Porque olha aqui, o importante aqui que eu anotei, tava esquecendo. Porque senão esse pai e essa mãe também fica na ilusão infantil, de achar o quê? Que pode salvar esse filho, que pode a todo momento, e aí vem o grau de importância que eu já tinha comentado. Olha o grau de importância, a necessidade de ser necessária. Por que eu tenho essa necessidade de ser necessária para o meu filho? Porque minha mãe tem essa necessidade de ser necessária comigo. Porque ela tá olhando em você algo que você não tem, que é a aprovação, o reconhecimento, o amor, o acolhimento que os pais não deram para ela. E aí ela coloca toda essa energia, esse foco em você. Ou se você tá demais em cima dos seus filhos, com esse cuidar, é você que tá buscando nos filhos esse amor. Eles não têm para te dar. O filho recebe.
recebe. E vai plantar a fruta, a árvore, a flor dele lá, no jardim dele. O filho recebe. Ele não tem que dar, não devolver nada para os pais. Ele tem que passar para frente. Esse é o fluxo natural e saudável. Se eu quero devolver para os meus pais, se eu me sinto devedora, o único dever que você tem que você deve é fazer da tua vida algo bem bom. É isso aí que você deve para os seus pais. Agora, ter que retornar para eles algo que eles te deram, não. Isso é como se um rio quisesse subir uma cachoeira. É contrafluxo, tá? E último ponto, gente, não menos importante. Pais que cobram dos filhos. Que é o que colocaram aqui na caixinha de perguntas. Sandra, minha mãe me cobra demais. Cada vez que eu vou na casa dela, fica falando que vai ficar com saudade, que não sei o quê. Peraí. Aí tá refletindo uma dinâmica, que é o que eu tô falando, de preenchimento. Será que essa tua mãe tem muita oralidade? Será que a sua mãe tem um traço que precisa desse amor e que ela tá buscando? Indica o livro para ela. Onde estão as moedas? Anotem esse livro. Quem quiser depois, me manda no direct. Sandra, eu quero o livro. Onde estão as moedas? E eu te mando, acho que eu vou ter que mandar pelo WhatsApp, porque pelo direct não vai. É um livro curto de, acho que 40 páginas, leitura fácil, que explica que a gente vai buscar as moedas onde não tem. Nos amigos, no chefe, na amiga, no marido, nos filhos, em todo mundo, menos nos pais, tá? E aí, quando a gente entende que a gente tá buscando nos lugares errados, a gente volta pro nosso lugar e procura com as pessoas certas, tá? Gente, é isso. Nossa, deu 1 hora certinho, né? Eu queria fazer umas lives mais rápidas, mas não é possível, né? A pessoa fala, eu gosto de complementar um monte de coisa. Amor, fez a constelação comigo, quem faz a constelação também eu encaminho o livro, né, amor? Gostou do livro? Que bom. Eu quero saber, gente, comenta aqui pra mim, fez sentido pra vocês? Foi boa a live? Gostou? Não que eu estou buscando uma aprovação de vocês, é uma troca. Eu quero saber se isso agregou na sua vida, se foi útil para vocês. Passou muito rápido, Ju, muito. Gente, eu falo fácil 3 horas. Que as pessoas falam assim, o que você falaria fácil em 3 horas? Constelação, análise corporal, programação neurolinguística, tudo isso. Fácil. Eu gosto. Que bom, muito bom. Que bom que vocês gostaram. Obrigada, Fê. Fê, a gente vai se conhecer logo, né? Você vem pra cá em dezembro, nos vemos na imersão. Que bom, Rô, Mana, logo também tá aqui, tô ansiosa por essa imersão. Lenara, querida, que tá sempre aí nos grupos de constelação. Gente, vai ter grupo de constelação dia 3 de dezembro, aqui em Floripa. Último do ano, eu acredito, né, que a agenda vai ficando apertada. Obrigada, Leda, adorei também ter você aqui comigo. Vamos fazer o combinado de sempre? Posso contar com vocês? Eu vou pedir mais um negocinho que agora eu aprendi, né? Pedir ajuda pra vocês, vocês vão me ajudar de novo. Em dezembro nos conhecemos. Vamos fazer um combinado? Então, eu vou postar uma foto lá no feed. Vai demorar um pouquinho, que até eu sair daqui, salvar a live pra mim, que eu vou usar pra mim. Eu vou colocar lá no feed uma foto minha e eu quero que vocês escrevam. Quero não, né? Ninguém é obrigado. Eu gostaria, se possível, que você escrevesse. O que foi importante pra ti? O que você aprendeu? Por que isso, gente? Não é pra eu ficar ganhando biscoito. Porque quando a gente escreve, a gente fala, a gente escreve, a gente fixa mais. A gente fixa mais o aprendizado. E é claro, vai ficar registrado ali o que vocês aprenderam, é importante para eu ter esse feedback. Mas mais importante disso também é vocês fixarem o que vocês aprenderam, o que foi mais importante dessa live. Tá bom? Então, posso contar com vocês? Vocês comentam lá depois? Vou contar com a ajuda de vocês, tá bom? Que aí eu quero saber o que vocês aprenderam, o que foi de útil aqui dessa live. Anota para vocês não esquecerem e depois comenta lá para mim, tá bom? Nos vemos quinta que vem então, vamos ver o que eu vou sentir aqui de trazer, tá? Vamos conversando, se vocês tiverem sugestão, me avisa. Beleza? Beijo, ótima quinta e até mais. Tá bom? Que bom que eu posso contar com vocês. Legal, que a live não vai ficar gravada, eu vou postar uma fotinho lá, tá bom?
Obrigadão, gente, pela presença e pela troca. Também adorei. Tchau.